Boa noite. Essa é a quinta mensagem do nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. E já vimos que apesar desse nome, dado décadas depois do livro ter sido escrito, o próprio autor diz que os Atos ainda são de Jesus Cristo, por meio dos seus discípulos, especialmente entre os apóstolos, no poder do Espírito Santo. E se hoje é a sua primeira vez entre nós, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tiago Zambelli e o meu maior desejo é que vocês que nos visitam e nós que já estamos aqui possamos ser incentivados à missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. O evangelho que um dia nós ouvimos, cremos e hoje buscamos para viver juntos, para que sejamos reflexo de quem Deus gostaria que nós fôssemos, e de certa maneira é o que nos será apresentado no trecho que nós temos logo adiante de nós. Ainda que o livro de Atos seja uma narrativa, as suas páginas não são apenas fatos históricos, cujo objetivo é nos trazer conhecimento sobre os acontecimentos do passado. Na verdade, a sua narrativa, ainda que conte fatos históricos, servem para que, além de sabermos o que aconteceu, nós sejamos imitadores dos princípios sob os quais os discípulos de Jesus viveram, capacitados pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ver 3.000 judeus convertidos com a mensagem do apóstolo Pedro, que exigia o arrependimento dos seus ouvintes, ou seja, de para quem se lembra, uma mudança sincera de paradigma, de opinião sobre quem era Jesus de Nazaré. Ele não era somente o filho do carpinteiro, ele não era somente o filho de Maria, ele não era somente um profeta, ele não era somente um homem sábio e bom, ele não era somente um mentor de 12 homens. Pedro diz que ele é e era o próprio Senhor, ou seja, ele era o próprio Deus. E o texto bíblico em Atos 2:36 também diz que ele era o Cristo. É a palavra grega para representar o Messias, o tão aguardado Salvador de Israel, e que nós sabemos pela palavra de Deus que não é somente Salvador de Israel, mas de todo o mundo. Porque todos os que se arrependerem e crerem nele são salvos. Como esses 3.000 novos convertidos que agora precisavam de instrução e comunhão como verdadeiro povo de Deus para crescerem e se tornarem fiéis testemunhas do reino de Deus. Então vamos orar, porque nós também queremos ser fiéis testemunhas das boas novas da salvação enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e considerarmos a Tua palavra, em especial essa primeira comunidade cristã, que traz tantos princípios, elementos espirituais, para que nós nos avaliemos, para que nós imitemos e sejamos, Pai, um exemplo, um modelo, uma igreja, Pai, que persiste na Tua palavra e faz o papel de testemunhar a respeito dessa salvação, a respeito do reino do Senhor, a respeito daquilo que um dia nós entendemos e cremos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Essa primeira comunidade cristã é o que a Bíblia chama de igreja, nada mais, nada menos. E isso não quer dizer que ela não era especial. O que isso quer dizer é que igreja, na sua mais pura definição, ela é especial. É quando, por exemplo, e nós veremos isso na primeira comunidade cristã, seu sucesso ele não vem de estratégias propostas pelo mundo e nem de elementos culturais que valorizam mais ou menos os interesses e as atitudes dos seus participantes. E até por isso que ela nos serve tão bem como modelo, visto que os seus valores, os elementos que a compõem são supraculturais, ou seja, não têm origem no ser humano, estão acima da nossa cultura ou da cultura de qualquer outro grupo nesse planeta. E de forma mais simples ou direta, os elementos que compunham essa igreja eram espirituais. E o primeiro elemento espiritual era a dedicação que eles tinham.
O texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Percebam então que esse elemento espiritual da dedicação, eles eram capacitados pelo próprio Deus, tanto pela força dessa dedicação, como pelo alvo dessa dedicação, se dava, em primeiro lugar, ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram aqueles, inicialmente 12, escolhidos por Jesus para funcionarem como seus representantes, como seus embaixadores. São aqueles que aprenderam diretamente de Jesus e pessoalmente testemunharam da sua ressurreição. Como eles, não existe mais. Eles formam o grupo para quem Jesus originalmente ensinou e depois ordenou que fizessem discípulos em todas as nações, que testemunhassem até os confins da terra. Eles foram os instrumentos de Deus para que todos os novos convertidos pudessem aprender de Deus, inclusive para que nós hoje aprendamos de Deus. Não é por menos que nós somos uma igreja apostólica. A doutrina sobre a qual tem base o nosso ensino é dos apóstolos. Nenhuma igreja cresce saudável à parte do ensino dos apóstolos, que compõe a Bíblia. E como vocês devem imaginar, o ensino da palavra de Deus é claramente uma prioridade na igreja. Vejam, 2 Timóteo 2,2, Paulo diz: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Esse é o texto do apóstolo Paulo, um apóstolo que foi chamado por Jesus, diretamente por Jesus, mas no momento posterior. Vejam também na primeira carta do apóstolo Pedro, diz isso, primeira. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O famoso pregador e pastor americano John MacArthur, ele disse: um crente deveria considerar um dia perdido quando ele não aprende algo novo ou não é profundamente enriquecido pela verdade da palavra de Deus. A dedicação daquela comunidade pelo ensino dos apóstolos foi fundamental para o desenvolvimento da igreja e é igualmente fundamental para o desenvolvimento da nossa igreja. Infelizmente, muitas são as igrejas que definham pela falta de dedicação ao ensino e no aprendizado sério das Escrituras. No Antigo Testamento, para citar somente um exemplo, Oséias escreveu: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nenhum povo que se considera de Deus, nenhuma igreja que se diz bíblica pode sobreviver sem que seja ensinada a verdade da palavra. Mas um outro ponto desse elemento espiritual, da dedicação, o texto diz que é a comunhão. E a palavra que traduz comunhão aqui já é bem conhecida no nosso meio. Nós usamos ela como apelido para os encontros que acontecem durante a semana nos lares, nas casas dos irmãos. Nós chamamos de koinonia. Ela é bem mais usada nos ensinos ou nos escritos do apóstolo Paulo do que pelo próprio Lucas, o autor de Atos, que na verdade, tanto no evangelho quanto aqui, somente usou uma única vez, que foi nesse texto. Comunhão, enquanto parte desse elemento espiritual da dedicação que encontramos na primeira comunidade cristã, se refere ao estímulo que cada crente oferece a outro crente para que ele seja santo e fiel ao Senhor. Não é por menos que essa comunhão é mais facilmente percebida naquele ou nesse uns aos outros do Novo Testamento, como em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:16, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Romanos 15:7, aceitem-se uns aos outros. Efésios 4:2, suporte uns aos outros com amor. Também outros textos como exortem ou aconselhem uns aos outros, orem uns pelos outros. Comunhão, meus irmãos, não é simplesmente estar junto para assistir um filme, para conversar, para tomar um café, para fazer um churrasco.
Comunhão, ainda que seja assim, estar junto, não significa que qualquer união, que qualquer reunião expresse a comunhão. Toda comunhão, para que seja verdadeiramente comunhão, ela precisa existir com base na mesma verdade e ter a mesma visão, a mesma perspectiva. Pessoas comungam porque possuem o mesmo interesse, a mesma convicção, as mesmas ideias. E no nosso caso, como igreja, essa verdade vem justamente no que nós acabamos de ver, com base no ensino dos apóstolos, com base na verdade bíblica sobre quem é Deus, sobre quem nós somos e a relação desse conhecimento sobre quem Ele é e quem nós somos. Não é por menos que muitos que não compartilham da mesma verdade se sentem deslocados do nosso meio, ou do meio de qualquer igreja que zela pela verdade bíblica. De fato, as atividades centrais no culto de uma igreja bíblica não giram em torno da evangelização. A evangelização, ela deve ser o resultado dessas atividades que acontecem no culto da igreja. Por quê? Porque a ordem de Jesus não é tragam gente de todo mundo para serem discípulos, mas sim, vão e façam discípulos. Também não é, sejam minhas testemunhas aqui, ali naquela sala e na porta da saída da igreja. É, sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Evangelização é o que fazemos a partir dessa comunhão. Mesmo porque evangelização já não é mais necessária entre os crentes. Eles já foram evangelizados e por isso são crentes em Cristo. Agora é hora de comungarmos para sermos melhores evangelistas, estarmos mais atentos à nossa santidade, mais zelosos à santa doutrina, mais cuidadosos com a nossa fé. E para que vocês entendam com mais clareza ainda, isso não significa que nós e o nosso espaço não devam ser acolhedores para com os de fora. Devemos sempre pensar e fazer isso com muito amor. Mas a verdadeira comunhão bíblica, aquela que deve existir entre os irmãos da igreja, não pode abrir exceção para que aqueles que não possuem os mesmos interesses, a mesma fé, estejam comungando. Porque simplesmente não existe comunhão nesse caso. Para usar as palavras de Paulo, não se ponham, lá em 2 Coríntios capítulo 6, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente. E o que eu vou dizer agora até pode soar insensível, mas eu prefiro que soe assim, antes isso, do que uma pessoa que ainda não creu em Cristo, se sentir parte na comunhão dos irmãos. Porque isso pode ser muito trágico, tanto para a igreja, quanto para essa pessoa. Se ela pensar que é cristã, ela vai enganar a si mesma e pode confundir os irmãos e as irmãs que deixarão de compartilhar a única notícia que, quando entendida e crida, dá a vida eterna. Quem nunca é enganado é Deus. Que na hora do juízo, Ele vai saber perfeitamente se essa pessoa era realmente justificada ou não, cristã ou não, ou seja, se teve os seus pecados purificados por Cristo ou não. Daí, meus amigos, se ela não creu, o destino que a Bíblia nos ensina para essa pessoa é o inferno. E por fim, sobre isso, o meu desejo é, como nós veremos nos próximos versículos, ser uma igreja que tenha a simpatia dos de fora, que por causa de quem nós somos, que eles desejem nos conhecer. E é sim, participar da comunhão que nós temos em Cristo. E o último toque que eu dou sobre esse ponto da comunhão, ainda que participar de uma igreja não seja pré-requisito para alguém ser salvo, participar da comunhão da igreja. Porque ninguém é salvo por ter o seu nome no hall de membros de uma igreja.
deixar de participar da comunhão com a igreja é um fator legítimo para que pessoas de fé questionem a salvação dos desigrejados. Mas ainda mais importante do que isso, do que questionar a salvação, é um fator legítimo para que a igreja continue amando tais pessoas e, por isso, ensinando com graça e verdade a palavra do Senhor, no desejo que tais pessoas participem da comunhão com Deus e com os irmãos. Mas o versículo também diz que eles se dedicavam ao partir do pão. Alguns teólogos gostam de pensar que o partir do pão e as orações são manifestações do que está sendo considerado como comunhão nesse texto. Mas não há unanimidade nisso. Eu tendo a pensar que esses teólogos estão certos. Mas também eu penso que, mesmo que não tenha sido a intenção do autor apresentar o partir do pão e as orações como expressões do significado de comunhão, aqui sem dúvida alguma, essas são duas atividades que proporcionam comunhão entre os irmãos. Uma outra questão que não é unanimidade entre os teólogos é sobre qual é o real sentido da expressão partir do pão. O que significa isso? Eu confesso que eu já pensei, eu já até ensinei, vocês devem saber disso, esse texto, inclusive falando disso, como a ceia do Senhor. Inclusive porque isso vários estudiosos bíblicos falam a respeito disso. Mas a pulga veio atrás da orelha, quando dessa vez, estudando esse texto, eu descobri que o uso da expressão partir do pão como referência à ceia do Senhor, ela só foi confirmada com o Inácio de Antioquia, no 2º século, num documento conhecido como o Didaquê. Isso me faz sugerir que aqui, partir do pão tem muito mais a ver com a tradicional forma dos judeus cearem. Pegava-se o pão, partia o pão, orava e distribuía para a família, do que propriamente com o que conhecemos da ceia do Senhor. E posteriormente, lembra, essa é a primeira comunidade cristã, foi desenvolvida entre os cristãos. Ainda que foi exatamente isso que Jesus fez, enquanto judeu, antes dele morrer, pegando o pão e partindo o pão. Eu especulo que esse jeito judeu de cear foi a base com a qual os primeiros cristãos, os judeus convertidos, usaram para que anos depois tivesse uma conotação cristã e litúrgica cristã. Em suma, então, a dedicação a que Lucas se refere aqui, como partir do pão, é o comer uns com os outros. Eles prezavam por isso, eles se dedicavam a isso. E isso tem um valor ainda maior quando nós pensamos no contexto de perseguição que existia naquele tempo. Mesmo que não fosse tão forte nesse momento da história, seria muito mais forte alguns anos depois, especialmente por causa da perseguição formal dos judeus. E por fim, nesse versículo, nós também vemos o elemento espiritual da dedicação às orações. Essa primeira comunidade cristã entendeu a importância de orar, possivelmente tendo em vista a experiência e o ensino dos 12 apóstolos em observar e aprender com o próprio Cristo sobre oração. Essa primeira comunidade cristã entendeu que a fonte de toda a provisão que precisava vinha de Deus. E pela gramática do texto grego, nós podemos entender que Lucas ele não teve em mente relatar o que cada cristão fazia, mas o que eles coletivamente faziam como igreja. Aliás, por essa mesma razão, é possível entender que eles tinham em mente orações específicas, talvez orações que já existiam para eles fazerem juntos, orarem juntos, os seus agradecimentos, as suas petições, os seus louvores a Deus e para Deus, conversando com Ele. No ano passado, na nossa última reunião de oração aqui, e nós fazemos isso todos os domingos, todos os meses que possuem 5 domingos, inclusive esse é um destes meses, eu fiquei responsável por orar com regularidade por uma irmã com o seu pedido. Esse foi o pedido dela. Para que seja um ano em que eu possa testemunhar do Senhor com mais intensidade. Essas palavras são exatamente o que ela escreveu.
E eu continuo orando e desejoso para que ela viva isso conforme o seu desejo. E eu, de fato, oro para que essa seja a oração de toda a nossa igreja. Não somente por esta irmã, mas por todos nós. Então, depois de Lucas apresentar a dedicação ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e as orações como o primeiro elemento espiritual dessa primeira comunidade cristã, ele apresenta o segundo elemento espiritual, o caráter dessa igreja. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Essa igreja, a primeira igreja batista de Jerusalém, ela é caracterizada por ter os irmãos cheios de temor. Agora, temor é essa palavrinha que muitas vezes ela é mal entendida. O texto não quer dizer que eles estavam com medo, mas que eles tinham uma atitude de reverência em função da admiração e do respeito por Deus. Uma situação que pode ilustrar esse temor é quando você está diante de algo grandioso. Uma edificação, um carro possante, uma obra de arte magnífica, talvez uma paisagem maravilhosa, e diante dela você tem uma admiração, tem um respeito, inclusive uma percepção da sua grandeza. E era assim que eles estavam. E era assim que eles viam os apóstolos realizando coisas incomuns, muitas maravilhas e sinais, diz o texto. E assim como foi para Jesus, essas maravilhas, esses sinais, milagres, por assim dizer, tinham o mesmo objetivo que serviu para Jesus: atrair as pessoas à mensagem de Deus e dar crédito ao mensageiro que comunicava da parte de Deus. E depois dessa era apostólica, com a Bíblia completa, esse tipo de creditação, ela se tornou desnecessária. Por quê? Porque a Bíblia se tornou a ferramenta para determinarmos quem fala da parte de Deus. Ninguém aqui precisa fazer um milagre para que seja comprovado que ele está fazendo da parte de Deus. Nós temos a Bíblia para verificar que quando alguém fala, está falando da parte de Deus. Mas essas não eram as únicas características dessa igreja. No versículo 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O relacionamento que eles cultivavam, a união que os irmãos tinham era tão forte que eles tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles não podiam ver alguém com necessidade que tão breve podiam, supriam as carências de quem precisava, mesmo que ao custo da venda de propriedade e bens em geral. Obviamente, apesar de alguns terem tentado chamar assim, essa característica da primeira comunidade cristã, ela está longe de ser uma forma embrionária de comunismo, visto que toda ajuda acontecia puramente voluntariamente, também de forma temporária e especialmente pela motivação do amor. Quanto maior a nossa comunhão, quanto maior a nossa busca pela união, maior será o senso de responsabilidade que nós teremos aqui uns para com os outros. Maior será a oportunidade de exercermos misericórdia e compaixão uns pelos outros. Nos últimos anos, a nossa igreja, ou seja, vocês que fazem parte da Igreja Batista Fonte, nós tivemos diversas oportunidades de ajudar algumas pessoas com necessidades materiais e também médicas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Todas as vezes que uma necessidade chegou até nós aqui, de alguma forma nós buscamos auxiliar, inclusive oferecendo emprego com necessidades eventuais aqui no nosso prédio. A ação mais recente que nós tivemos foi ontem. Pelo intermédio de um outro irmão de outra igreja, nós chegamos a algumas famílias que sofreram enormes perdas materiais com as chuvas das semanas passadas. Aliás, eu aproveito para agradecer cada um de vocês que tem participado disso, contribuindo com recursos, observando as necessidades, acompanhando os enfermos e apresentando o amor de Cristo como motivo para fazermos isso. Lucas continua a falar sobre o segundo elemento espiritual dessa comunidade, sobre o seu caráter. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
sedentos pelo ensino da Escritura e pela comunhão, eles se reuniam no pátio do templo, quando? Todos os dias. A vontade de estarem juntos era tão grande que eles frequentemente se reuniam para comer juntos, tudo com uma alegria e sinceridade pura, conscientes de que Deus era a maior razão para que toda essa boa experiência que tinham com Ele e também com os irmãos. Não é por menos que tinham a simpatia de todo o povo. E não é por menos que o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Não é por menos que o terceiro elemento espiritual dessa comunidade era o seu impacto na sociedade. Meus discípulos. Esse último versículo de Atos 2 parece ser natural quando tendo em vista todo esse retrato sem maquiagem da primeira comunidade cristã, que se dedicava ao ensino das Escrituras, à comunhão, ao partir do pão e às orações, que se caracterizava pela admiração e respeito que os irmãos tinham por Deus, pelos milagres que os apóstolos faziam, pela generosidade e compaixão que tinham e o desejo de que ninguém passasse necessidade e sempre estivessem juntos. Nos capítulos seguintes de Atos, nós veremos que nem sempre foi assim. A sinceridade de coração foi manchada pela desonestidade. A alegria foi sujada pela divergência na comunhão. E a simpatia do povo foi substituída pelas perseguições oficiais dos judeus. Mas a ideia é que enquanto for prerrogativa do Senhor acrescentar os salvos à igreja, a nossa prerrogativa é agir em conformidade com o que nós temos estudado. E como vimos, a primeira comunidade cristã da história traz elementos espirituais para nós observarmos e imitarmos. Esse teólogo disse o seguinte: a igreja em Jerusalém era um modelo do que poderia acontecer quando as pessoas estivessem unidas pela crença no Evangelho, pela compreensão de suas implicações e pelo desfrute de suas bênçãos. Quando eu olho para essa primeira comunidade cristã em Jerusalém, meus olhos rapidamente se viram para a nossa comunidade. Como será que nós estamos? O que é que nós precisamos mudar? No que nós precisamos melhorar? E eu tenho uma avaliação pessoal, uma convicção pessoal a respeito disso, mas ela não é a única que conta. E é por essa razão que eu quero concluir essa mensagem de uma forma diferente e com a participação de vocês. Eu gostaria que vocês, aqueles que têm condições, pudessem preencher um formulário que está sendo entregue pelo Rogério. Rogério, se quiser dividir com alguém. Eu queria dar para vocês cerca de 3 minutos. É muito rápido. Você vai dar uma notinha entre 1 a 5. Eu falo vocês que têm condições, porque interessantemente, vocês que nos visitam, fiquem à vontade de olhar essas perguntas, mas eu acredito que vocês não terão condições de respondê-la, tá? Então, vocês que fazem parte daqui, peguem esse formulário, e eu estou dando 3 minutos para que vocês respondam. Eu acho pouco provável que vocês que já estão terminando a segunda folhinha não entendam onde eu quero chegar com isso. Então eu não tenho dúvidas que tanto individualmente como coletivamente nós temos falhas. A questão é que nenhum grupo terá suas falhas solucionadas se antes não olharmos para o nosso próprio umbigo. E agora eu estou falando individualmente. Cada umbigo. E buscarmos, pela revelação da palavra e pelo poder de Deus, as mudanças que nós precisamos. Eu falei para as folhinhas ficarem com vocês porque é o seguinte: se você tem interesse que
eu olhe isso, o que você respondeu, você não precisa colocar nome. Mas eu peço que você ou deixa com o Rogério, ou pode colocar no ofertório. Dobre de tal forma lá que entre ali dentro. Depois eu peço a chave para o Eduardo tira para mim essas avaliações. Mas a ideia é essa. O que eu apresentei para vocês aqui hoje foi o que a Bíblia nos apresenta a respeito da primeira comunidade cristã. E os resultados desses valores, desses elementos espirituais, mais uma vez, alcançando os de fora. Eu quero orar com vocês para que nós sejamos semelhantes a eles. Nós não seremos iguais porque nós não estamos no primeiro século. Mas os princípios que estão ali valem para que nós sejamos uma igreja bíblica, uma igreja séria. E que no final das contas, o nosso coração esteja apontando para que mais pessoas conheçam essa verdade que nós temos desfrutado. A primeira questão pela salvação, mas também pela comunhão. Mas também pelas bênçãos que Deus nos dá de vivermos debaixo da vontade dEle. Então eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de pensarmos, de avaliarmos, de estudarmos a Tua palavra e perceber os valores que estão contidos, Pai, as características dessa primeira comunidade cristã. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nós fazermos isso juntos, de aprendermos da Tua palavra, de adorarmos o Teu nome, de orarmos juntos, de comungarmos, Pai. Seguramente há muitas falhas no nosso meio, a começar por mim. Aqui tem vários pecadores unidos, Pai, e diversos de nós redimidos por termos crido em Jesus Cristo. E nós Te louvamos por isso. Se também, Pai, no nosso meio ainda há pessoas que desconhecem essa salvação, que nós possamos ser instrumentos para explicarmos, para mostrarmos, tanto com as nossas vidas, mas especialmente com as nossas palavras, para que as nossas atitudes façam sentido, sejam elas motivadas, Pai, pelo agradecimento que temos, por um dia o Senhor ter nos alcançado. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, e que nós aprendamos e continuemos a viver debaixo da Tua vontade. Traga, Pai, a Tua vara nos dias que estivermos longe disso, para que nós aprendamos, para que nós cresçamos, e que tudo isso redunde honra e glória para o Teu nome. Adoraria, Pai, que daqui a alguns anos a nossa história, se escrita, também fosse semelhante ao que nós lemos, de tantas pessoas acrescentadas a essa comunidade. Que seja feita a Tua vontade. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém.